Olá! O Ip Man vive há muitos anos das artes marciais e de sua popularidade. Afinal, ele foi o professor do próprio Bruce Lee. No entanto, a vida lhe ensina uma lição trágica que o faz mudar suas prioridades. O artista marcial salvou muitas pessoas, mas não conseguiu salvar a vida da pessoa que mais amava. O Ip Man é um famoso mestre da arte marcial Wing Chun. Ele mora em Hong Kong com sua esposa e seu filho caçula. Uma certa manhã, um jovem chamado Xiao Long bate na sua porta. Ele quer se tornar um aluno do Ip Man. Para passar na seleção, é preciso mostrar ao mestre sua velocidade. O Ip Man acende um fósforo, acende um cigarro, mas o cara não consegue parar suas ações com golpes. No entanto, o jovem lutador não se perde e consegue repelir os ataques improvisados do mestre. O Ip Man aprecia suas habilidades, mas não dá uma resposta. Ele abre a porta da frente em silêncio e olha para o cara com um olhar de despedida. Em uma escola primária de Hong Kong, as crianças correm para fora para assistir a um espetáculo. Duas crianças, Ip Ching e Xiong Fong, vão lutar no estilo Wing Chun para descobrir quem é o melhor e mais forte. No entanto, a briguinha se transforma em uma luta de verdade. Os dois levam golpes nos olhos e a professora vem correndo para separá-los. Os meninos têm que fazer uma compressa com ovos cozidos. A mãe do Ip Ching ajuda a professora com isso. Depois, chega o pai, o Ip Man, que estava no centro de artes marciais. Mas ninguém vem buscar o Xiong Fong. Seu pai tem um rickshaw e está ocupado no trabalho. Parece que ele está tendo dificuldades para sustentar a sua família, pois o menino está obviamente com fome e quer comer o ovo com o qual foi feita a compressa. O Ip Man e sua esposa percebem isso e o convidam para jantar. Xiong Fong se diverte com seus novos conhecidos. Ele é alimentado com uma quantia farta de um delicioso jantar e, depois, se exercita em um equipamento de artes marciais. O Ip Man nota que o menino já tem um bom preparo. O pai de Xiong Fong vem buscá-lo. Ele chama seu filho de aluno e o menino chama seu pai de mestre. Na presença de seus pais, os meninos brigões pedem desculpas um ao outro e prometem ser amigos. Os pais fazem o mesmo. No caminho para casa, mestre e aluno falam sobre o Ip Man. Xiong Qingxi promete ao filho que um dia ele se tornará muito mais forte e famoso. Descobrimos que o homem luta por dinheiro. Durante a luta, o chefe dos criminosos, Frank, chega ao local. Sim, ele é o próprio Mike Tyson. Ele é recebido por Ma King-sang. Ele garante ao chefe que tudo está sob controle e dá a ele o dinheiro que ganhou. O Frank discute um novo plano criminoso com seu subordinado. Para executá-lo, é preciso adquirir uma escola primária em Hong Kong. Ele dá 2 semanas para que o problema seja resolvido. Durante a conversa, o Frank olha com interesse para o ringue onde Qingxi luta e toma nota de que ele é um lutador muito bom. Um repórter chega à escola de artes marciais, onde o Ip Man ensina. Ele quer escrever um artigo para o jornal e tirar uma foto grupal. Quando todos já estão sentados, o Ip Man é chamado ao telefone. É sua esposa. Ele esqueceu do encontro no clube de dança. A Wing Sing fica chateada e diz que ele não precisa vir mais. O Ip Man nem leva em conta a reclamação da sua esposa. A foto é o mais importante para ele agora. Além disso, o próprio diretor da escola deixou um lugar para ele bem no centro. O Ip vai buscar seu filho na escola. As mulheres que passam o reconhecem, falam com ele e fazem elogios. O mestre fica feliz. Ele é agradável e amigável com todos. Lá, o Ip Man vê seu novo amigo, Qingxi. Durante uma conversa, eles descobrem que aprenderam a arte marcial com o mesmo mestre, ou seja, eles são irmãos de armas. O Qingxi sugere que eles podem lutar para comparar suas habilidades. O Ip Man não gosta dessa reviravolta. Ele responde com moderação e se afasta, interrompendo a conversa. Os assistentes do Frank aparecem na escola e intimidam o diretor e os professores. O Ma King-sang dá um ultimato. O diretor deve vender a escola. Ao receber um não como resposta, o bandido o obriga a assinar os papéis e intimida o homem assustado, até que o Ip Man aparece. O mestre notou aquele trio suspeito quando saiu com o filho. Ele neutraliza os agressores com muita habilidade e chama a polícia. Como as crianças estão em perigo, seria bom deixar a escola sob vigilância, mas o detetive Fat Po fala para o Ip Man que ele não pode fazer isso. O crime em Hong Kong não para de crescer
e eles precisam atender a todas as chamadas, assim como atenderam a essa. Em caso de perigo, o detetive promete enviar ajuda outra vez. Na manhã seguinte, os portões da escola estão fechados. Pais, alunos e professores se aglomeram na entrada sem entender. Juntos, os homens ali presentes desmontam a barricada e abrem a escola para as aulas. Mas os bandidos que já conhecemos estão de olho. O Ip Man e seu aprendiz os avistam no meio da multidão. O mestre já sabia que eles não iriam abandonar a escola assim. Portanto, ele decide ficar de plantão ali, à noite, com os alunos da escola de artes marciais. Quando parecia que o primeiro turno já havia acabado sem incidentes, os criminosos invadem o terreno da escola em grande número. Eles se dividem em dois grupos. Alguns pegam o Ip Man, outros invadem as salas de aula, as enchem de gasolina e ateiam fogo. O diretor da escola é levado pelos criminosos com um saco na cabeça. O mestre Ip corre para salvar o diretor, enquanto uma multidão de bandidos com paus tenta detê-lo. Mas a superioridade numérica não os ajuda. O Ip Man domina perfeitamente a arte do Wing Chun. Seus movimentos são leves, seus golpes são precisos e ele se move na velocidade da luz. Ting Chi também aparece perto da escola. Ele deixa o seu rickshaw e luta. Sua técnica de Wing Chun é igualmente perfeita. Os oponentes são jogados para os lados como se fossem folhas de outono ao vento. Os invasores escapam, deixando o diretor para trás. O fogo na escola é apagado. A multidão que se reuniu agradece apenas o Ip Man e seus alunos por salvarem a escola, mas o mestre vai atrás do Ting Chi, que foi embora silenciosamente, e o agradece. Ao voltar para casa, o Ip Man encontra sua esposa chateada. Ele já não vem para casa para jantar, e agora ele não aparece nem de noite, mas o mestre tem uma desculpa. Precisavam dele na escola para protegê-la e apagar o incêndio. Depois do trabalho, Ting Chi e seu filho dão uma olhada em imóveis. Afinal, o sonho do cara é abrir sua própria escola e ensinar as habilidades do Wing Chun. O Fat Po leva para o chefe de polícia o relatório sobre o incêndio criminoso na escola na noite passada e pede permissão para iniciar uma investigação, mas dá de cara com uma reação inesperada. O chefe fica com os documentos e diz que ele mesmo lidará com isso. O Ip Man continua de plantão na escola. Sua esposa está sozinha em casa novamente, quando se sente mal pela primeira vez. A Wing Sing vai à farmácia, pois sente dor no abdômen, e lhe sugerem tomar pílulas para normalizar a circulação sanguínea. O Fat Po diz ao Ip Man que ele não recebeu permissão para investigar o caso do incêndio criminoso na escola. O chefe da polícia já foi comprado pelos bandidos há muito tempo, e este é um caso sem futuro. O mestre Ip não concorda com ele. Ele acredita que todo esforço deve ser feito por aquela causa. Afinal, os alunos da escola são o futuro da sociedade, e eles crescerão seguindo o exemplo dos adultos. O Ip Man volta para casa de madrugada mais uma vez. Sua esposa e seu filho já não estão esperando por ele e estão dormindo tranquilamente. Há somente um jantar frio esperando por ele na mesa. De manhã, a Wing Sing piora e ela vai direto para o hospital. O médico a examina e lhe dá uma notícia terrível. Ela tem câncer. Voltando para casa, a Wing Sing vê o marido na rua. Ele está, como sempre, de bom humor e cercado de pessoas que realmente precisam dele. O Ting Chi, enquanto isso, acabou com outro oponente. O King Sang vai falar com ele após a luta e oferece um bom dinheiro para se tornar um mercenário. Se ele recusar, não poderá mais lutar ali. Por causa de seu filho e do sonho de ter sua própria escola, o Ting Chi concorda em fazer o trabalho sujo. Ele recebe a ordem de espancar o diretor da escola de artes marciais. O Ip Man volta para casa, mas um telefonema o envia imediatamente para o hospital. O diretor da escola de artes marciais foi internado em estado grave. A Wing Sing deixa seu marido ir sem dizer uma palavra. Somente no hospital, o Ip Man percebe que mordeu a isca dos bandidos e que ela funcionou perfeitamente. O King Sang o distraiu e aproveitou o tempo para sequestrar as crianças da escola. O vilão está disposto a trocar as crianças pelo diretor da escola primária de Hong Kong, a quem ele pretende forçar a vendê-la. O mestre Ip vai sozinho ao esconderijo dos bandidos. Ele só tem uma vara de bambu contra os criminosos armados. Da cela, seu filho o chama. Ele também está entre os sequestrados. Ameaçando o menino com uma faca, o Ma Keng-sang força o mestre a jogar fora sua arma, ajoelhar-se e curvar-se.
O Ip Man segue as ordens sem contestar. Neste momento, o Tim Tee aparece. Seu filho também está entre as crianças sequestradas. No entanto, na frente do Ip Man, o menino é solto e uma multidão de mercenários vai para cima do Ip. No entanto, a promessa dos filhos de serem amigos acabou sendo mais forte do que a promessa dos pais. Não por causa do Ip Man, mas a pedido de seu filho, o Tim Tee retorna para libertar os reféns. Enquanto o mestre Ip acaba facilmente com um bando de bandidos, o Tim Tee luta contra o King Sung. O bandido acaba sendo mais fraco e, para salvar a própria pele, ele agarra o Ip Ching e foge com a ajuda de uma multidão de lutadores. O mestre Ip o alcança em um armazém, agarra seu filho e continua brigando. Ele consegue aguentar até a chegada da polícia. Enquanto os policiais algemam os mercenários, o Ma King Sung pula pela janela e escapa. O Fat Paul traz repórteres com ele para fotografar tudo para um artigo de jornal de primeira página. O Ip Man e o seu filho voltam para casa. A Wing Sing os recebe com os olhos cheios de lágrimas. Ela está com raiva do marido. Ele permitiu que seu filho ficasse em perigo. Pela primeira vez em muito tempo, o mestre presta atenção aos sentimentos de sua esposa e se senta para conversar com ela. Então, ele recebe a terrível notícia da doença mortal da Wing Sing. O tumor já está muito grande e o tratamento é inviável. Os médicos deram a Wing Sing não mais que 6 meses de vida. A partir desse momento, a esposa se torna o centro da vida do Ip Man. Ela é a mulher que esteve com ele na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, e que cuidou de todas suas feridas. Ele ajudou todos ao redor, mas se esqueceu dela. O Frank não está feliz. O chefe da polícia corrupto diz que não poderá mais protegê-lo se ele e seus bandidos continuarem a infringir a lei abertamente. A questão da escola não foi resolvida, enquanto os problemas estão se acumulando. Para tentar melhorar a situação, o Frank primeiro se livra do Ma King Sung e depois envia um novo bandido atrás do Ip Man. Ele ataca o mestre enquanto ele e sua esposa estão em um elevador, mas mesmo em um espaço confinado, ele não deixa nenhum único golpe atingir a Wing Sing. Depois de ataques hábeis e precisos, o oponente do Ip Man fica exausto e cai no chão. O mestre ordena que ele vá embora. O próprio Ip Man vai até o Frank. Ele quer acabar com todos os confrontos que ameaçam a vida tranquila da sua esposa. O Frank dá uma olhada arrogante no homem, sobre quem toda a China fala, e sugere que eles meçam forças aqui e agora. Um boxeador contra o mestre de Wing Chun. Se o mestre resistir por 3 minutos, o Frank o deixará em paz para sempre. O Ip Man concorda com o duelo. No início, é difícil para o mestre conter os ataques do peso pesado. Ele mal consegue repelir os golpes esmagadores, que o derrubam e o fazem quebrar os móveis ao redor. Mas, depois de estudar o estilo do inimigo, o Ip Man consegue partir para a ofensiva. O Frank é atingido e, para se livrar do inimigo, quer nocauteá-lo com seu tradicional uppercut, mas ele não consegue acertar. O Frank tem que aceitar a trégua e recuar para sempre. O Tim Tee, enquanto isso, está usando o dinheiro do crime para alugar um espaço para abrir sua própria escola de artes marciais. Ele quer se tornar o mais famoso mestre de Wing Chun e superar o Ip Man. Para isso, ele desafia mestres menos conhecidos para duelos, enquanto um repórter contratado escreve no jornal sobre cada uma de suas vitórias. Sua fama aumenta e no dia seguinte da inauguração da escola, até o ministro vem ver o Tim Tee. Na presença dele e dos repórteres, ele desafia publicamente o Ip Man para um duelo. A notícia chega até o mestre, mas ele ignora. As lutas ficaram no passado. No presente, ele só se preocupa com a Wing Sing. O casal passa tempo junto e é muito feliz, tão feliz quanto é possível ser quando um dos dois está morrendo lentamente. Uma noite, o homem vai até o estúdio de dança do Xiaolong para se tornar seu aluno. O cara bem-humorado, que nunca se tornou aluno do Ip Man, oferece uma troca. Ele ensinará o mestre a dançar e ele lhe ensinará Kung Fu. Chegam um dia e a hora determinados para o duelo do Ip Man e do Tim Tee, mas o mestre não aparece. Pela primeira vez em muito tempo, ele está dançando com sua amada esposa. Devido à ausência do rival, o Tim Tee é declarado o vencedor e o novo verdadeiro mestre do Wing Chun. Os alunos da escola do Ip Man não toleram a injustiça e se revoltam. Durante a dança, a Wing Sing desmaia. A mulher acorda já no hospital. Sua condição está se deteriorando.
Por recomendação dos médicos, o Ip Man deixa sua esposa na enfermaria, mas vem todos os dias alimentá-la com sopa e trazer o filho para vê-la. A Wing Sing já está se preparando para a morte iminente. Ela pede ao Ip Man para que eles tirem as últimas fotos da família unida. A mulher recebe alta do hospital por um tempo. Depois de se encontrar com o fotógrafo, o casal vai para casa. Lá, a Wing Sing inesperadamente diz ao Ip Man que ele está com ela há muitos dias, mas ele também pertence à sua escola e deve ir ao duelo. Além disso, ela mesma já convidou o Ting Chi. O Ip Man e a Wing Sing chegam à escola do Ting Chi. Apenas os dois, sem repórteres, sem ministros, sem espectadores. A primeira arma do duelo é a vara de bambu. Os oponentes cobrem um ao outro com golpes leves e precisos, mas ninguém consegue passar pela defesa do oponente. Parece que eles estão vendo seu próprio reflexo. Sua técnica é igualmente impecável. Numa confirmação de sua igualdade, a arma quebra ao mesmo tempo. A próxima etapa é um duelo com facões. O barulho do metal interrompe o silêncio do lugar. Os oponentes atacam sem piedade, mas ambos dão de cara com a defesa de ferro do outro. Não há superioridade. As forças são iguais novamente. Tudo o que resta é o combate corpo a corpo. Os ataques poderosos começam a drenar as forças e ambos erram o golpe. O Ting Chi usa uma técnica proibida, um soco no olho. O Ip Man perde sua orientação visual no espaço e tem que confiar apenas na sua audição, mas isso o leva a um estado de concentração e velocidade máximas. O mestre atinge o inimigo com precisão e rapidez. O Ting Chi desmorona. Fica claro no seu olhar que ele aceita a derrota. A Wing Sing morre. O Ip Man, por outro lado, dá continuidade ao trabalho de sua vida e recebe o título de Grande Mestre. Ele também ensina as técnicas do Wing Chun ao filho. Conte para nós nos comentários. Você conhece histórias reais em que a fama e a popularidade fizeram uma pessoa esquecer de seus entes queridos? Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Deixe seu like e não perca a próxima história!